Meus queridos, nós temos caminhado aí no livro de Apocalipse, logo no seu início. Temos falado das igrejas da Ásia Menor, as 7 igrejas da Ásia Menor. Domingo passado falamos sobre a igreja de Éfeso, uma igreja que Deus ali a exaltou sobremaneira, mas também que a acusou, de um problema seríssimo, em que ela tinha perdido o primeiro amor, que ela estava sem aquele amor pela qual ela foi alcançado pelo próprio Deus, pelo próprio Cristo, e ela tinha abandonado esse primeiro amor. E ali, Jesus diz ao anjo daquela igreja, o pastor daquela igreja, para dizer ao povo, para que eles voltassem ao primeiro amor, para que eles se arrependessem e voltassem ao primeiro amor, e assim servissem ao Senhor com amor, não com a religião, não apenas com a carteirinha de crente, mas com um verdadeiro amor sincero por Deus, por Jesus, pela obra, pelo reino, de fato e de verdade, pelo próximo. É isso que Jesus ali queria com a sua igreja, em Éfeso. E hoje nós vamos falar sobre a igreja de Esmirna, capítulo 2, versículos de 8 a 11. Assim diz a palavra do Senhor: ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: essas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova. E tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Então nós vemos agora essa igreja, essa carta à igreja em Esmirna, que está situada, essa visão que o apóstolo João teve do Apocalipse, do livro que se chama A Revelação, o descortinar dos olhos, da história. Deus aqui traz essa visão, leva João, o apóstolo João, à ilha de Patmos, preso ali. João estava provavelmente na idade de mais ou menos 90 anos, estava aí velhinho já, e naquela prisão ele teve essa visão, essa revelação dos últimos dias. E aqui é trazida para o apóstolo Paulo essa visão dessas igrejas, da primeira igreja aqui que nós citamos domingo passado, de Éfeso, e agora essa de Esmirna. Uma igreja, meus irmãos, essa cidade ali, Esmirna, todas essas 7 igrejas, elas estão hoje lá na cidade da Turquia, do país turco. E essa cidade, ela foi, meus irmãos, destruída em 627 a.C. E 3 séculos mais tarde, ela foi reconstruída por Alexandre o Grande. E nós podíamos ver nas moedas que eram que circulavam no comércio, que poderiam se ler que a número 1 da Ásia em beleza e tamanho era a cidade de Esmirna. Ela tinha uma beleza diferenciada em relação às outras cidades da Ásia, e também em tamanho. Era o que nós sabemos sobre essa cidade. Isso, meus irmãos, diante desse texto, dessa impressão que tinha nas moedas, o que causava essa afirmação? Ela gerava um incômodo muito grande na cidade de Éfeso e também Pérgamo. Tinha essa incômodo, gerava uma certa inveja dessas cidades também. E era ela conhecida pela sua alta fidelidade a Roma. Esmirna tinha uma fidelidade imprescindível a Roma. Ela era extremamente fiel a Roma, ao Império Romano.
Tanto é que em 26 depois de Cristo, o imperador Tibério a escolheu para a construção do templo para sua adoração. Olha como é que era a relação de Esmirna para com Roma. Tanto é que o imperador Tibério escolheu essa cidade para construir o templo, para adorá-lo. Os imperadores romanos tinham muito, essa humildade de quererem ser adorados, de quererem ser exaltados, e construíam imagens e esculturas para sua própria adoração e veneração, e assim impunha sobre o povo, sobre o seu governo, que todos o fizessem isso. Porque senão ia acontecer seríssimas coisas para aqueles que não fizessem essa adoração ao imperador. E diante desse contexto da cidade de Esmirna, a igreja, nós temos pouco relato sobre ela. Nós não sabemos acerca de como a igreja teve seu início. Provavelmente, talvez, partiu de Éfeso. Ali, alguns missionários ou evangelistas que foram para Esmirna e plantaram essa igreja lá. Não temos, a Bíblia não fala de como ela foi plantada, nem mesmo a história relata muito sobre isso. Não tem conhecimento sobre isso. O que sabemos é que seus membros não se curvavam diante da intimidação. Isso nós temos certeza, porque é uma carta escrita a essa igreja. E nós vemos aqui, pelo relato aqui, em que o anjo da igreja teve esse recebimento dessa palavra, em que a ele não foi dado nada contrário à sua igreja. E o que nós sabemos aqui, mediante ao texto, é que esses membros desta igreja, esses discípulos de Jesus, não se intimidaram com as acusações, com os prejuízos financeiros, pelas prisões e mortes, que provavelmente muitos passaram ali por não se dobrarem diante do imperador Tibério. A igreja é um exemplo dessa resistência, porque nós encontramos na história um homem chamado Policarpo. Eu não sei se vocês já ouviram esse bispo de Esmirna, era um pastor de Esmirna. E ele, Policarpo, no ano 155 depois de Cristo, ele foi executado aos 86 anos de idade. Sabe por quê? Por recusar-se a acender incenso em adoração ao imperador. Ele foi executado dessa forma. E diante dessa intimidação que ele teve, que ameaçava a sua vida, ele disse algo interessante. Ele disse assim: eu tenho servido o meu mestre há 86 anos, e ele nunca falhou comigo. Por que eu iria negar o meu rei que me salvou? Essa foi a frase dele. Ele nunca me abandonou, nunca me deixou, nunca falhou comigo. Eu vou falhar com ele agora, nesse momento? E interessante que quando ali, o procônsul que ia fazer a execução de Policarpo, ele iria ser queimado, e esse procônsul ainda falou: olha, você não quer se arrepender do que você fez, não quer acender ali um incenso não, para que você não morra? E ele disse algo interessante em relação a isso. Ele disse assim: olha, eu vou apenas queimar por alguns instantes, e estarei na glória com meu Senhor eternamente. Melhor do que passar a eternidade queimando. Eu vou passar aqui alguns instantes queimando. Daqui a pouco eu vou estar na presença do Senhor. E ele disse assim: a hora que ele estava sendo queimado, a história diz que as chamas não pegavam no seu corpo. E ele foi preciso um soldado enfiar uma lança nele para o matar. As chamas não queimaram o seu corpo. Isso foi histórico. E algo que aconteceu sobrenatural ali. E antes então dele ser colocado nessa estaca, ele disse a sua última oração. Ele disse assim: eu te louvo, Pai, por julgar-me digno desta hora. Assim, na companhia de outros mártires, posso compartilhar do cálice de Cristo. Essa foi a sua última oração. Um homem de Deus, um homem temente a Deus, que não ficou intimidado, por não se prostrar diante de um homem, de um imperador, mas somente se prostrar diante do Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, aquele que enviou Jesus Cristo para morrer pelos nossos pecados. É diante desse que nós devemos nos prostrar, como Policarpo assim fez, diante de toda a intimidação que ele passou.
E aí, o grande problema aqui da igreja de Esmirna é essa intimidação que ela sofria para permanecer fiel diante de Deus. O texto aí nos afirma algo interessante diante disso, né? Quem que está tratando aí do problema da intimidação no texto? Quem que está tratando desse problema da intimidação? Apocalipse capítulo 2, versículo 8, diz aí: ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Olha a pista de quem aí está tratando esse problema da intimidação. Apocalipse capítulo 1, versículo 17. Quando o vi, caí a seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o quê? E o último. Quem que está dizendo isso? Jesus. Então é Ele que está tratando o problema da intimidação daquela igreja. Ele diz: não precisam ficar apavorados ou enclausurados, não se sintam intimidados por isso, porque eu estou à frente. Sou eu que estou à frente, sou eu que sou o quê? O primeiro e o último, o alfa e o ômega. Fui eu que morri e tornei a viver. O único Deus que morreu pelos nossos pecados e ressuscitou, e vivo está à destra de Deus Pai, e todo governo, todo poder, toda autoridade está em suas mãos. É esse Deus que nós servimos. É esse Jesus que veio e nos salvou e nos elegeu e nos transportou do reino das trevas para o reino do seu amor. É nesse reino que nós vivemos. É nesse reino que nós movemos pela graça e misericórdia e amor desse Deus maravilhoso, desse Jesus que nos ama e está presente. Por isso ele diz: não se intimide. Ele está tratando a intimidação, é Ele que vai à frente, diante de todos os nossos opositores, diante de todos aqueles que vão contra o seu povo, contra a sua igreja, porque a palavra do Senhor diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Pode se levantar o rei que for, o homem mais poderoso, o anticristo, ele não vai prevalecer contra o seu povo, contra o povo em que tem o rei soberano e eterno, que protege, que cuida, que guarda de todo o mal, de todo ataque. Esse é o nosso Senhor. E ele continua, dizendo no verso 9: conheço a tua tribulação e a tua, o quê? Pobreza. A tua pobreza. Eu conheço a tua tribulação, eu conheço o teu sofrimento. A palavra tribulação, ela pode ser traduzida por sofrimento. Eu conheço o seu sofrimento, sei que você tem passado por aflições, sei da tua pobreza, eu sei das suas aflições, eu sei da pressão que vocês sofrem, uma pressão sociocultural. É o que nós vivemos, nessa pressão sociocultural da cultura, que o tempo todo nos pressiona, que o tempo todo nos intimida. É uma intimidação gerada por viverem numa cultura orientada por valores derivados de uma cosmovisão pagã. O que seria uma cosmovisão pagã? Cosmo, mundo, visão, uma visão de mundo que é pagã, que não serve ao Deus verdadeiro, que serve a homens, que servem a ídolos. É diante desse Deus que as pessoas vivem. A gente pode trazer para hoje a questão da idolatria, muitas vezes que nós pensamos que é apenas se ajoelhar diante de uma imagem, ou venerar uma imagem, mas hoje a idolatria está muito mais além do que nós muitas vezes pensamos em relação aos deuses da época, lá os deuses gregos. Hoje nós vemos aí um deus Apolo, que era o deus do corpo, e nós vemos hoje as academias aí todas lotadas, porque as pessoas muitas vezes, não, é por saúde, mas a grande maioria delas estão ali para cultuar o corpo, para ter o corpo perfeito. É isso que a cultura fala, é isso que a televisão, as mídias diz: você precisa ter o corpo perfeito. E isso é o quê? Idolatria. Idolatria. Nós temos aí os deuses da época, Mamon, que é uma divindade. Jesus, ele disse que o dinheiro, ele tem uma divindade, é Mamon.
É a única divindade que Jesus fala a respeito do dinheiro é Mamon. Ele fala isso. E muitas pessoas se prostram diante de Mamon. E a Bíblia é muito clara sobre isso. Há mais de 400 versículos que falam sobre riquezas, sobre dinheiro. O cuidado que nós devemos ter com isso. Porque a cultura, ela vai reger em torno do quê? Do dinheiro, para ter poder, para você ter o que você quer na sua vida, você precisa ter dinheiro. Você precisa se prostrar diante de Mamon, um ídolo. Dinheiro é um ídolo na vida das pessoas. Por isso que o nosso coração tem que estar diante de Deus e rendido aos seus pés, para que esses ídolos não tomem conta do nosso coração, não nos escravize. Há vários deuses. Artemis, como nós falamos aqui, a deusa da fertilidade, da sexualidade, onde pessoas ali tinham orgias em volta dessa deusa. E hoje nós vemos no mundo totalmente, onde a sexualidade é colocada no piso mais baixo que existe, algo criado por Deus. E o que a cultura faz? O que o mundo faz? O que o diabo faz com o sexo? Ele deturpa aquilo que Deus criou. Aquilo que Deus criou para ser vivido dentro de um espaço, dentro de algo chamado casamento. E nós vemos hoje a sexualidade dos jovens, até mesmo dos casais, às vezes do homem ou da mulher, que deturpam isso e que vivem segundo os padrões do mundo. E é algo que nós devemos tomar cuidado, para que isso não seja um ídolo no nosso coração, para que isso não seja algo que nos tire da presença do Senhor e nós venhamos a nos prostrar diante dEle. É o que Jesus está dizendo. Olha, eu conheço as aflições, eu sei que vocês fogem dessas situações. E é o que nós devemos viver todo dia, fugindo e quebrando esses ídolos na nossa vida, para que eles não venham nos seduzir, para que nós não venhamos a cair na tentação deles, dizendo assim, olha, isso aqui é muito bom. E com certeza o pecado é bom, o pecado é gostoso. Se não fosse, a gente não cometia, né? Se o pecado fosse ruim, a gente não cometia. Mas ele é bom para os nossos prazeres, para a nossa carne. Mas o fim deles é caminho de morte. O pecado nos afasta de Deus. O pecado nos destrói a nossa vida, destrói a nossa família, destrói casamentos. O pecado arrebenta com tudo na nossa vida. Por isso que nós precisamos aí entender e passar por esses momentos de aflições, dificuldades, de nós não nos rendermos diante do pecado, diante de ídolos, porque o ídolo, ele vai querer a sua alma, ele vai sugar a sua alma. É o que o diabo faz, né? Ele dá com uma mão e tira com duas. É isso que o ídolo faz. O ídolo vai te sugar, ele vai te sugar ao ponto de você ficar exausto, cansado, e não poder viver segundo a vontade de Deus, com vitalidade, com mente clara, limpa, coração limpo, puro, vivendo em santidade. É isso que o pecado faz, ele arrebenta com tudo isso. Viver uma vida medíocre, uma vida de cristianismo sendo arrastada como uma lesma. E o Senhor disse que nós teremos vida em abundância em Jesus Cristo. Ele disse isso. E é isso que Jesus está dizendo. Eu conheço suas aflições, sei da sua pobreza, sei das dificuldades que você passa, dessas pressões que você passa, mas olha, permaneça firme. Fique firme diante de tudo aquilo que você está vivendo. Eu conheço suas aflições, eu sei da sua pobreza. Olha, é interessante ele falar sobre a pobreza. O que seria essa pobreza? Pressão econômica, dificuldade. Porque o que acontecia naquele tempo? A economia era baseada onde? No comércio. E era interessante, diante disso, em que o povo estava passando por problemas financeiros. Por quê? Porque os comerciantes, naquela época, eles se agrupavam em guildas. O que seriam essas guildas? Do comércio ali de Esmirna, seriam associações. E essas associações, cada guilda, ela possuía o quê? Uma divindade. Cada associação, ela possuía uma divindade protetora, a qual devia ser adorada a fim de abençoar os seus agregados. Então, para você comprar lá na barraquinha
do seu Tião lá, e ele tinha uma guilda, ele tinha uma divindade protetora, e para você comprar lá na barraquinha dele um arroz, um feijão, você tinha que adorar ela também. Se você não adorasse, você não comprava lá não. E também você não poderia vender, se você fosse um agricultor. Por isso que Jesus está falando da pobreza deles. Eu sei que vocês são pobres. Eu sei que vocês não estão cedendo à pressão econômica desse povo, porque se vocês cederem, vocês vão ter que adorar essas divindades. E vocês estão passando necessidade, vocês estão passando por dificuldades, porque vocês não se prostram diante dela. Vocês não cedem à sua pressão. Mas o que está entre parênteses aí? Vocês são pobres, mas vocês são o quê? Ricos por fazerem isso. Porque vocês dignificam o meu nome. Vocês glorificam o meu nome em meio a uma dificuldade, em meio a uma perseguição, porque vocês são fiéis a mim. Vocês são fiéis a mim. Por isso que vocês são ricos. Vocês podem estar passando por necessidade. Vocês estão pobres por passar necessidade, por não ceder. Mas vocês são ricos porque vocês não cedem à tentação. Vocês não caem no laço do inimigo. Vocês não cedem aí diante das circunstâncias que nós vivemos, em que nós às vezes ficamos tristes por notícias de cristãos que dão calote, que chega lá no imposto de renda, calcula menos para tirar menos. Mas o governo, a gente sempre coloca a culpa em alguma coisa, quando a gente sempre justifica os nossos erros. Já parou para pensar nisso? Sempre justificamos os nossos erros, sempre. Erro é erro, minha gente. Pecado é pecado. Não tem outro nome, não. E a gente justifica, não, porque o governo é assim, porque o imposto é muito alto, eu tenho que fazer assim, eu tenho que dar um nó aqui, eu tenho que tirar ali. A gente dá um jeitinho brasileiro. Mas a gente tem que dar um jeitinho cristão. Não um jeitinho brasileiro. A gente foi chamado para dar um jeitinho cristão. Não um jeitinho brasileiro. Fomos chamados para viver na luz, para andar na luz. Porque Deus está olhando. Deus é fiel para conosco. Nós cantamos aqui várias coisas, nós lemos texto, nós aprendemos a palavra do Senhor, que Ele vai nos sustentar. Não é isso que diz lá em Mateus capítulo 6? Para que você está ansioso? De comer, o que você vai beber, o que você vai vestir? Você não está vendo os pássaros aí, eles não se alimentam? Você não está vendo os lírios do campo, se vestiram melhor do que Salomão? Peraí, se eu cuido dos pardais, se eu cuido das árvores, das plantas, que vai morrer, que daqui a pouco seca e morre, quanto mais vocês. Aí o versículo 33, como é que ele encerra? Buscar em primeiro lugar o seu reino e o quê? E a sua justiça. E o que vai acontecer? As demais coisas vão ser acrescentadas. O povo de Esmirna sabia isso. O povo de Esmirna sabia que Jesus tinha falado isso. Então eu falei, gente, vamos buscar o reino de Deus, vamos buscar a justiça de Deus. E as demais coisas vai ser acrescentada. Amanhã vai ter comida na panela, não sei como, mas vai ter. Amanhã vai ter o que se vestir. Porque Deus prometeu. Deus prometeu que o prato de comida teríamos, que a roupa para vestir teríamos. Isso é promessa do Senhor. Então vamos confiar e vamos ser fiéis ao Senhor, porque Ele é fiel a nós. Ele é fiel a nós. E diante disso, dessa pressão que eles viviam, eles sofriam muito com isso. E é algo que nós devemos então entender e viver, sabendo que se nós andarmos no caminho do Senhor, andarmos segundo a palavra do Senhor, podemos sofrer danos nessa vida, economicamente, ou às vezes moralmente, ou eticamente, pessoas que nos acusam, que nos traem, que são desleais conosco, mas o Senhor vai dizer, você é rico, você é rico. Você é abençoado por mim, porque você diz não ao pecado, porque você corre da tentação, você não cai na tentação, porque você tem sido fiel a mim, e eu sou fiel a você. Permaneça firme nas minhas promessas, permaneça firme nas minhas promessas. O grande problema, meus irmãos, é que diante de todas as circunstâncias que nós vivemos nesse mundo, a valorização que nós damos a este mundo, a esse tempo neste mundo, a esse tempo que é tão curto diante da eternidade. Imagine aí uma corda imensa, estica uma corda aí não sei quantos quilômetros, estica essa corda, vai esticando, e na ponta dessa corda tem um ponto ali mais ou menos desse tamanho, que é a sua vida, é a sua história. E o restante da corda
a eternidade. Nós vivemos esse ponto da corda. Nós nascemos, crescemos, às vezes casamos ou não, temos filhos, envelhecemos e morremos. Essa aqui é a nossa história. Dá menos de 120 anos aí. Menos de 100 até. Essa é a nossa história. E nós ficamos tão presos aqui, gente. E brigamos tanto nesse conceito, nessa parte dessa história tão pequena, tão pequena. Nós firmamos os nossos pés com alicerces, né? Quando a gente vai construir uma casa, às vezes, vou construir uma casa aqui para 4 andares. Aí você mete uma sapata lá de não sei quanto tamanho, não, porque eu penso em construir aqui, dá para construir 5 andares aqui, aí você constrói só um. Mas você tem a ideia de construir 5, você não vai chegar a 5, é essa a ideia que nós temos aqui. O desejo de permanecer nesse mundo é muito, às vezes até pelos cristãos. Até pelos cristãos. E nós construímos as nossas casas achando, as nossas vidas, achando que nós vamos viver a eternidade aqui, nesse momento agora. É a mesma coisa que eu pegar para você e falar assim, olha, eu vou te dar, vamos colocar um valor aí alto para construir uma excelente, uma mansão. Eu vou te dar, vamos aí colocar 50 milhões de reais, você constrói uma boa casa? Uma casa assim, fenomenal. Eu falo assim, eu vou te dar esses 50 milhões de reais. Só que tem um porém. Essa casa não é o lugar que você vai escolher, não é você que vai escolher, sou eu, tudo bem? Aí você já, peraí. Essa casa de 50 milhões de reais, ela tem que ser construída lá na Ucrânia. Tudo bem? Eu te dou 50, mas tem que ser lá na Ucrânia. Né? É isso que a gente tem feito neste mundo. A gente tem construído as nossas casas, que daqui a pouco, guerra, aquela pressão, daqui a pouco nós não estaremos mais aqui. E a gente vive intensamente a nossa vida, achando que vai viver aqui a eternidade. Não, meus irmãos, é um período curto. Olha o que diz lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículos 16 e 18. Diz assim, por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. É isso que Paulo diz a respeito dessa vida. Nós precisamos ter olhos para enxergar. Tem uma música que diz, abre os olhos do meu coração, quero te ver. É esse o sentido, porque aquilo que nós vemos com os nossos olhos carnais, nós não devemos fixar os nossos olhos lá. É isso que Paulo está dizendo, tire seus olhos deste lugar, fixe seus olhos aonde que não se pode ver, que é o quê? Na eternidade, na glória, onde nós estaremos para sempre, porque aqui é o quê? Transitório, é passageiro. Mas nós devemos ver aquilo que é eterno, que será vivido eternamente. E ainda, ele continua o texto, Jesus continua dizendo, o que ele conhece? Ele conhece aí o quê? A blasfêmia. A blasfêmia dos que si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. O que esse conhecimento que Jesus fala, que é o mesmo conhecimento também na igreja em Éfeso, ele conhece, ele sabe, da blasfêmia, dos que se dizem judeus, dessas conversas maliciosas, dessas difamações, dessas informações que são falsas, que são distorcidas. Eu conheço esse povo que se diz judeus, que se diz parte do meu povo, mas eles têm dito coisas que não têm me agradado. E o que eles são? Sinagoga de Satanás. Vão lá no templo, no sábado, me adoram, fazem sacrifícios, mas o que acontece? Falam maldades, difamam uns aos outros, traem uns aos outros, dizem informações falsas, distorcidas a respeito do que tem acontecido com vocês, vivem ali adorando, se prostrando, queimando incenso para não serem consumidos, para que permaneçam com seus trabalhos, com a sua grana. Mas o que eles são? Sinagoga de Satanás, porque eles se rendem diante dos deuses. É isso que Jesus está dizendo. Eu conheço a blasfêmia, eu sei as pessoas que estão mal intencionadas, que vivem
com hipocrisia no seu coração. São todos religiosos, mas têm uma vida hipócrita. Vêm aos cultos de domingo, mas de segunda a sábado vive a vida do jeito que elas querem, da forma que elas querem, da forma que elas entendem. Ela veste a capa religiosa do domingo, adora ao Senhor, mas saiu da porta para fora, elas vivem do jeito que elas querem, segundo o pensamento delas. Vivem sem querer mudança, sem querer viver o verdadeiro cristianismo puro e simples, dia após dia, de amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a ti mesmo, de viver o amor, de viver em paz, em longanimidade, sendo pacificador, sendo aqueles que promovem a paz, que levam o reino de Deus, a sua justiça, a sua alegria, àqueles que estão perdidos, aqueles que não têm esperança. É isso que nós devemos viver, assim como esse povo vivia, não como os judeus, que são religiosos. E Jesus fala, são sinagoga de Satanás, porque são hipócritas, são sepulcros caiados, raça de víboras, não vive o verdadeiro cristianismo, autêntico, singelo, simples, verdadeiro. É isso que nós precisamos viver. Precisamos ser crentes que vivem na luz, não apenas de conversa, não apenas de maquiagem, não apenas de máscaras, porque um dia a máscara cai. Jesus conhece. Jesus conhece. Jesus conhece o meu coração e o seu coração. Jesus conhece o meu caminho e conhece o seu caminho. Ele sabe por onde você anda. Ele sabe por onde eu ando, o que eu penso, o que você pensa. E é isso que nós precisamos estar diante do Senhor. Eu conheço. Que possamos tomar cuidado para que nós não sejamos sinagoga de Satanás. Qual que é a fonte dessa blasfêmia? Como que eles, sendo judeus, ainda possuíam licença para comprar e vender, porque eles eram hipócritas, porque eles eram falsos. E ele continua dizendo, no versículo 10, não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão algum dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. De 10 dias. Não tenha medo, não temas. Você sabia que essa é a frase mais repetida na palavra do Senhor? Os estudiosos já fizeram um levantamento de quantas vezes é dita essa frase. Sabe quantas são? 365 vezes essa frase é dita. Isso quer dizer que você tem um não temas por dia na sua vida. Que beleza, né? Olha, só que cristocidência, não falo coincidência, uma cristocidência de que Jesus diz para mim e para você, para a sua igreja, não temas todos os dias. Você tem um não temas todos os dias, não tenha medo. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Não tenha medo. Fique tranquilo, eu estou com você. Não foi isso que ele disse para Josué, não disse para Moisés e tantos outros. Josué ia pegar aquela turma atrás dele lá, tanto de gente lá. Ele falou, meu Deus, ele acompanhou a vida de Moisés, ele viu que o negócio não foi fácil durante 40 anos. Ele falou, como é que eu vou fazer? O que Jesus fala? O que Deus fala para ele lá no capítulo 1 de Josué? Não temas, ser forte e corajoso. Por 2 vezes ele repete, não temas, eu sou contigo. Fica firme diante da intimidação, diante daquilo que o diabo vem te oferecer, para te derrubar, as armadilhas que ele arma. Não ceda, não vale a pena, não vale a pena. O que vale a pena é viver para Jesus, é amar Jesus, é caminhar com Jesus, é aprender com Jesus, dia após dia. Não temas, porque o diabo ele vai lançar alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês vão sofrer perseguição aí durante esses 10 dias. Há uma tríade dessa intimidação, que é o que? Sociocultural, econômica e física. Existem essas forças espirituais que vão nos intimidar, culturalmente, economicamente e fisicamente. Às vezes acontece isso para provar. O próprio Deus, né, libera um pouco a corrente de Satanás para nos atingir. Não foi isso que ele fez com Jó, né? Liberou um pouco a corrente, vai, toca lá, mas não tira a vida dele. Então, quem dá ordem para que o diabo nos toque é o próprio Deus, porque ele tem alguma coisa para fazer em nossas vidas. Em relação a isso, às vezes, culturalmente, economicamente, às vezes algumas coisas acontecem fisicamente, uma notícia aí de um câncer. A gente pensa que isso não pega em crente, né?
que isso não acontece na nossa vida, acidentes não acontecem com a vida de crente. Nós estamos aqui a sofrer todas essas coisas, todas elas, mas Deus tem nos livrado de todas elas. E se não livrar, chegar ao fim, glória a Deus por isso. A questão é que Deus tem cuidado de nós em todas elas, em todas as situações. Hoje mesmo estava falando aqui pela manhã, né, com o Marcos. Falei assim, pensa bem no que Deus faz conosco ao longo do dia, dos livramentos que a gente nem vê. Porque é uma guerra espiritual que a gente nem vê, os livramentos, os anjos acampando ao nosso redor, nos protegendo, nos livrando de tanto mal, de tanto acidente. Deus cuidando de nós. E mesmo quando acontece o acidente, eu sempre digo, poderia ser pior, só não foi pior porque Jesus estava com a gente. É provando a nossa fé, é cuidando da gente, e que essas forças espirituais que vêm nos intimidar, que nós não venhamos a sofrer nesse sentido, mas sabendo que o sofrimento que elas têm nos dado, o nome de Jesus é glorificado na nossa vida. Diante das provas, das dificuldades, inclusive até dos pecados em que nós colhemos os seus frutos amargos pela desobediência ao Senhor, por ser filhos, o Senhor vem e nos disciplina por amor. Passamos por provação também, pela disciplina, que dói, que machuca, mas é para o nosso bem. O sofrimento é sempre para o nosso bem. Foi o que nós cantamos aqui. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o seu propósito, segundo a sua vontade para ser realizada. É isso que nós devemos saber. Às vezes a gente pega esse versículo e fala, todas as coisas cooperam para o bem. Vou ter dinheiro, vou ter uma boa casa. Leva tudo para esse lado. Não, tem coisas que vão vir ao nosso favor, contra nós, para que nós venhamos a ser melhores cristãos, mais parecidos com Cristo, é isso. Então vem a prova, vem a dificuldade para que nós venhamos a crescer na fé, para que nós venhamos a desenvolver a fé. Era isso que Jesus estava fazendo com essa igreja Esmirna. Eles estavam sendo depurados no fogo da perseguição, no fogo da intimidação, para que eles se parecessem mais com Jesus, para que fosse uma igreja viva, uma igreja que fizesse diferença lá fora. É esse o propósito nosso aqui. Então Jesus, ele vai depurar, ele como bom jardineiro, né, que a gente viu lá no capítulo 15 de João, fala que Jesus é a videira e nós estamos no ramo, e ele fala que quem que é o agricultor? É o Pai. E às vezes vem lá com a tesourinha, cortando as asinhas, para a gente o quê? Permanecer firme no caminho, sendo usados por Deus, para a glória de Deus, sendo cristãos melhores, mais parecidos com Jesus. É isso que o Senhor está dizendo para essa igreja, está dizendo para nós, com esse objetivo, de nós não sermos seduzidos em meio à perseguição. Porque durante 10 dias, né, um curto tempo de prazo aí, né? Nós estamos dizendo em relação a essa perseguição, não 10 dias literais, que o apóstolo João está dizendo aqui, né? Dessa revelação, mas o sentido é de brevidade. 10 dias, brevidade, a perseguição vai ser breve. Daniel está no Antigo Testamento como Apocalipse está no Novo Testamento. O sentido dos dois livros tem esse sentido. E Daniel, ele fala justamente lá no capítulo 1, dos versículos 8 a 16, se os irmãos lembram da história, só vou dar uma lembrança rápida aqui. Daniel e seus amigos foram para onde? Para a Babilônia. E ali, o que acontece quando eles chegam? Eles eram os melhores jovens, os mais inteligentes dentre os hebreus. E aí, o Nabucodonosor, ele pede e fala assim, agora eles vão comer de tudo aqui que é servido no reino, os vinhos, as carnes. E o que Daniel fala? Nós não vamos comer não, das suas iguarias. Nós vamos ter o nosso cardápio aqui. Aí o homem que servia, o copeiro, falou, não, vocês passarem fome e ficarem nanicos aí, sem a alimentação necessária, o rei vai brigar comigo. Não, pode ficar tranquilo, me dá 10 dias. Foi o prazo que ele deu, 10 dias. Dá um breve tempo aí, para eu provar para você, que nós vamos sair melhores do que nós entramos. Eu não vou provar das iguarias do rei. O que ele está dizendo no mundo espiritual? Sentido ali? Ele falou assim, eu não vou ceder às tentações do mundo, do reino das trevas. Não, eu pertenço a um rei. Porque o Nabucodonosor queria colocar toda a cultura, queria colocar toda a alimentação, todo o desenvolvimento da cultura babilônica na cabeça deles. Eles falaram, aqui não, nós vamos permanecer com a nossa mente em Deus.
Nós vamos viver fielmente ao Senhor. Nós não vamos provar das iguarias do reino. Nós vamos provar das iguarias do nosso Deus, da sua palavra. E permaneceremos fiéis a ela. Vamos comer aqui vegetal, vamos comer aqui legume, mas nós vamos estar firmes com o nosso Senhor. É isso que nós precisamos fazer, é não ceder às perseguições, é não ceder às tentações. Lutero disse, você não tem como evitar que os pássaros voem sobre sua cabeça, mas você pode evitar que eles façam ninhos na sua cabeça. É essa a tentação. A tentação não tem como evitar, ela vai vir. Todo dia de manhã vai bater na sua porta lá. Opa, sou eu aqui, tentação, deixa eu entrar. Não, aqui não. A tentação vai vir. Nós temos que resistir ao diabo e ele fugirá de vós. As tentações para que nós venhamos a cair na nossa carne, nos nossos prazeres, é dizer, não vou pecar. Eu vou viver na presença do Senhor. Firme diante do Senhor. Até onde que o texto diz? Até a morte. Ser fiel até a morte. É isso que Deus... Permaneça. Vai vir dias difíceis. O dia mau chega para todo mundo. Permaneça firme, permaneça fiel até a morte. Sabe por quê? Porque eu vou dar a coroa da vida na hora que você chegar no final, não é isso? Nós vamos chegar diante de Jesus lá, e Ele vai dar a coroa da vida. Nós vamos estar chegando lá. É interessante que a Bíblia fala que Ele vai enxugar de nós toda lágrima. O que significa esse texto? Que nós, quando chegarmos na presença do Senhor, vai ter lágrimas escorrendo. Jesus vai enxugar. Opa, essa aqui é a última. Pode ficar que essa é a última. Não vai ter mais lágrima daqui para frente. Acabou o sofrimento. A hora que nós fecharmos os olhos para essa realidade, nós abriremos diante de Jesus com uma lágrima, e Jesus enxuga e fala, vem para o descanso, vem para a glória, vem descansar aqui, a coroa da vida eu te darei eternamente. Você passou no teste, você foi fiel, permaneça fiel. É claro que teve os tombos, tropeços, mas você permaneceu fiel ao longo da sua vida. Você se arrependeu, você quebrantou, você voltou, você foi para frente, olhando para Jesus, caminhando com Ele. É isso que nós precisamos entender. Porque aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Olha o que diz às igrejas. É interessante que usa a expressão no plural, não é a igreja diz mina. O que a Bíblia fala? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Todas as igrejas. A igreja presbiteriana de Itabirito. Vocês têm ouvidos? Ouçam. O que Deus está falando conosco aqui? Ouça. Que o vencedor, o que vai acontecer com ele? De nenhum modo sofrerá dano, aonde? Na segunda morte. A primeira morte nós vamos passar. Isso aí não tem como sair dela. Mas a segunda morte, quem está prometendo que a gente vai vencer? Jesus. Essa a gente vai vencer. Nós viveremos eternamente com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, face a face, não mais na cinza, não mais na escuridão, não mais embaçado, como nós vemos hoje, mas face a face estaremos com Jesus, andando por um novo céus e uma nova terra, para sempre e para sempre. Eu queria que você lembrasse de algo para nós terminarmos, que você possa refletir a respeito disso. Lembre-se de que Jesus conhece a sua aflição e a sua dificuldade. Lembre-se disso. É o que o texto diz. Lembre-se, todos os dias. Jesus conhece o seu sofrimento. Jesus conhece a sua aflição. Jesus conhece a sua dificuldade. Permaneça firme com Ele. Lembre-se da sua palavra. Não temas. Não temas. Por quê? Como diz Paulo, a igreja de Corinto, os nossos sofrimentos, eles são o quê? Leves e momentâneos. Leves e momentâneos. E estão produzindo para nós o quê? Uma glória eterna. Então o sofrimento que você está passando aqui, que é leve e momentâneo, está produzindo em você um peso de glória eterna, que nós estamos caminhando para a eternidade. Terceiro, em qual das dimensões você está sendo intimidado? Na cultura, sociocultural, na econômica, na física. Quais são as forças espirituais que você está sendo intimidado? Para que você venha negar a Cristo, para que você venha viver segundo os seus prazeres, para que você venha acender o incenso para um ídolo. Aonde? Qual que é a fraqueza? Todos nós temos uma fraqueza, meu irmão. Todos nós. Eu tenho uma fraqueza diferente da sua. Numa área diferente da sua. Mas todos nós temos uma fraqueza.
Onde você está sendo intimidado para que você caia, para que você seja envergonhado? Aonde? Exercite a sua fidelidade, lembrando-se da corda que eu disse aqui. Exercite a sua fidelidade ao Senhor, lembrando dessa corda em que Paulo diz, lá em 1 Coríntios, assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, é passageiro, mas o que não se vê é eterno. Permaneça firme com seus olhos no autor e consumador da minha e da sua fé, Jesus Cristo. Então, não se preocupe com a intimidação que é dada a nós todos os dias, porque o Senhor está conosco. Permaneça firme e fiel a Ele todos os dias da sua vida, porque assim receberemos a coroa da vida e viveremos para sempre com Ele. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar em pé e vamos orar ao nosso Deus. Senhor Jesus, mais uma vez estamos aqui diante da Tua presença, sabendo que o Senhor está aqui. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor é um Deus que não nos deixa na nossa iniquidade, nos nossos pecados, mas o Senhor é um Deus que traz à luz aquilo que está nas trevas, porque o Senhor conhece a nossa vida, conhece o nosso coração. E diante do Senhor nós reconhecemos o nosso pecado, reconhecemos a nossa fragilidade, a nossa limitação, e pedimos ao Senhor perdão, nos ajude a viver segundo a Tua vontade, nos ajude em nossas fraquezas, que possamos sempre ter um coração humilde, humilhado, quebrantado diante do Senhor, ó Pai, para que o Senhor venha então e restaure-nos, e diante de todas as provações e dificuldades, faça com que a nossa fé seja crescida mais e mais no Senhor, arregimentada mais e mais no Senhor, para que possamos então conhecer mais o Senhor, tenhamos esse desejo de conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor dia após dia. Ajuda-nos, Senhor, que nós não venhamos a temer aquilo que está ao nosso redor, mas que nós venhamos a temer o Senhor, todos os dias da nossa vida. Gera temor no nosso coração, tremor diante do Senhor, para que possamos viver uma vida que Te agrade, não agrade o homem, mas agrade ao Senhor. Esse é o nosso desejo. Gere em nós esse desejo, Senhor, a alegria de viver na Tua presença, de viver segundo a Sua palavra, não segundo a este mundo que nos dá uma alegria passageira. Esse mundo não nos dá a verdadeira felicidade. Quem nos dá a verdadeira felicidade é o Senhor, por isso nós precisamos estar em Ti, dia após dia. E a paz do Senhor reine sobre nós, dia após dia, pois queremos viver segundo a Tua palavra, não segundo o nosso querer, porque a Tua vontade ela é boa, perfeita e agradável, e queremos viver segundo ela. Ajude-nos a viver segundo a Tua vontade, para a glória do Senhor, lembrando que nós estamos de passagem aqui, e que em breve estaremos com o Senhor. Abençoe o Teu povo, fortalece a nossa fé, nos dê uma semana abençoada na Tua presença, que possamos sempre ter o desejo, dia após dia, de exaltar o Teu nome, de viver segundo a Tua vontade. É o que Te pedimos em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e as ternas consolações do Espírito Santo e o poder do Espírito Santo repouse sobre nós, o Teu povo aqui reunido, hoje e para todo sempre. Amém. Amém.